Estou aqui com a Priscila, paciente também aqui do método. Ela vai contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da experiência, de como é que foi, tanto durante o tratamento, quanto o tratamento convencional, né, quanto agora, como é que está a vida dela, enfim. Vamos saber mais sobre a história de quem passa realmente por essa experiência, para saber por que vocês têm que conhecer o método. Priscila, fala um pouquinho então, como é que foi antes de você descobrir que estava com câncer e esse período inicial? Bom, é uma doença silenciosa que você sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe dizer o que não te derruba de jeito nenhum. E eu tenho 66 anos, quando eu tinha 63 anos, todos eu tive câncer no ovário, todos os exames ginecológicos estavam dentro, tudo perfeito. Da normalidade. Da normalidade, eu frequento o médico anualmente, porque eu já tive um cisto no seio direito, no esquerdo, e já fiz operações, mas não era maligno. Aí, quando eu 63 anos, não acusou absolutamente nada. Durante esse ano, minha cunhada teve uma doença muito rara que abalou todo mundo, abalou a família toda. E até eu esqueci um pouquinho de mim, sabia que eu estava... Ia no médico, falava que minha barriga está um pouquinho grande, mas eu tinha acabado de parar de fumar e tinha fundamento eu engordar, né? E eu não sentia absolutamente nada. Aí, em 64 mesmo, o meu coração começou a ficar diferente, ele começou a ficar mais acelerado. Aí comecei a fazer exames de coração e foi o cardiologista até que descobriu realmente que eu tinha... Descobriu que a alteração cardíaca era por conta do tumor. Não tinha nada no coração. Aí ele viu que aí só acusa no sangue quando você está explodindo, já avançado. Então, era um tumor imenso. Aí o que eu fiz? Primeiro fiz uma laparoscopia, os médicos resolveram fazer, uma equipe maravilhosa de médicos maravilhosos, tem médicos maravilhosos e sobrinhos médicos maravilhosos. Então todos chegaram à conclusão que eu teria que fazer uma laparoscopia, ver se tinha alguma metástase, porque ele estava do mesmo tamanho até do Vinícius, 10%, 300 centímetros cúbicos, 300. E aí eu fiz a laparoscopia e paralelamente eu tenho um terapeuta que se chama Clóvis, ele faz balanceamento muscular. Sim. E ele que me falou do método, que era fantástico. Então, antes mesmo de ser operado ou de fazer, eu já cheguei aqui. Já começou a fazer aqui. A fazer aqui o tratamento e seguindo todas as instruções, né? Eu tinha colchão de mola, tirei imediatamente, mudança, tinha acabado de comprar por uma fortuna, joguei fora não, dei para alguém, comprei outro colchão. Meu estrado era antigo, então era de madeira, maravilhoso. Que mudanças você faz? E essa mudança de usar sempre nos lugares, né? Sim, e o Zé Teve Carlos... mudança de hábitos, além do uso do isolante, do colchão? Não mudei hábito nenhum, continuei trabalhando, até trabalho muito em frente ao fogão. O Zé Carlos me deu como se fosse um colar que eu ponho, Legal, o isolante. Porque eu fico muito na mesma posição em frente ao fogão. Sim, em tá? pé. Em pé. Aí não teria como usar o isolante na cadeira como é recomendado. É. Porque toda essa parte que ela está falando do uso do isolante, da mudança do colchão, você pode ver em outro vídeo
porque no outro vídeo a gente explica como funciona realmente o método, que tem algumas mudanças que precisam ser feitas. Que mais? Então, o que eu observei? Observei que eu passei muito bem na quimioterapia. Foram doses bem fortes. Eu ficava 5 horas fazendo, tudo bem, 21, aquela 777, mas a última eram 5 horas de quimioterapia, que as pessoas saem de lá e geralmente as pessoas ficam muito mal, e aí cama. Possivelmente por conta do tratamento feito aqui, do método, teve uma resposta muito mais positiva no tratamento convencional. E as recepcionistas e enfermeiras dos médicos, assim, Priscila, você não tem cara que tem câncer, você está diferente. E eu realmente não falei nada a respeito, mas falei para amigos. Sim. E é isso, eu estou muito feliz. Eu acredito muito, porque é uma coisa que a gente não vê, é uma energia que não vê, mas a gente sente. Sim. Assim como o celular, ele Exatamente. vai por ondas, ninguém está vendo, está lá a antena, aqui está o metal, entendeu? É isso que a gente tenta explicar um pouco para as pessoas, porque não a energia a gente utiliza diariamente, mas na hora que entra em tratamento fica um pouquinho mais complexo de E ficam entender. achando também que é uma coisa esotérica, não tem nada a ver, é físico. É físico, é científico, a gente está lidando aqui com o corpo humano, com o ser humano, de uma maneira muito mais completa, com uma visão mais holística, uma visão mais sistêmica, para que a gente consiga ter resultado melhor. Claro, sempre como eles recomendam, o tratamento alopata, claro, seguir, mas essa alternativa é fantástica. Exatamente. Fantástica. E falando mais uma vez aqui até para vocês, o método, ele não substitui o tratamento convencional. A gente pode ver aqui até pelo caso da Priscila mesmo, ela fez todo o tratamento convencional, em paralelo fazia o uso do método e teve uma resposta muito mais positiva do que tradicionalmente a gente vê nos outros pacientes. Isso aí você pode perguntar para os oncologistas como é que é a resposta dos pacientes à quimioterapia. Quem já passou por isso sabe o sofrimento que é, e realmente você conseguir passar por uma quimioterapia sem sofrer tanto, saindo com uma fisionomia natural, saudável, é outra coisa, né? Isso é mesmo. Foi maravilha. Que bom. Quanto tempo você está aqui no método já? Então, desde outubro de 2014. Já tem 2 anos e meio quase. 2 anos e meio, não vou abandonar de jeito nenhum. O pote pode transbordar, eu não estou nem aí, pode transbordar. Muito bom. O que você pode falar para as pessoas que descobriram ou que estão no processo de descoberta de um câncer? Não, é aqui para acreditar no método, porque ele ajuda muito mesmo. Ele não digo nem é um alento, não é um alento, é a saúde mesmo que melhora. Então, aí claro que tua cabeça melhora, tudo melhora. Você tem resposta emocional. Tem resposta Maravilha, então. Espiritual também, claro, porque eu fui a todas as missas que eu queria, todos os terços que eu quis rezar, tudo isso faz parte de um tratamento, de uma mudança. Exatamente. Que quando você passa por isso, você enxerga a vida com outros olhos. Com certeza. Até para quem ainda não conhece o meu trabalho fora do coaching solidário, eu falo muito do conceito das 5 saúdes, que é você cuidar da sua saúde física, mental, emocional, financeira e espiritual. Que apesar de eu falar por último, não significa que seja menos importante, pelo contrário. Eu considero como a mais importante de todas, porque ela cria a base de toda essa estrutura aqui que nós chamamos de ser humano. E é isso que a gente tem que realmente entender,
que a visão precisa ser ampliada, a nossa cabeça precisa ser aberta, existem alternativas, existem caminhos, e aqui a gente está trazendo um caminho diferenciado para você que quer cuidar da sua saúde, quer ter mais qualidade de vida e não quer se entregar a uma doença que está atingindo tantos brasileiros e tantas pessoas no mundo inteiro. Priscila, muito obrigado pela ajuda. Obrigada, João. Que a saúde se prolongue por muitos e muitos anos e a gente consiga ajudar muito mais pessoas. Gratidão. É isso que a gente espera. Muito Tá? bom. Gratidão. Até a próxima. Obrigada. Estou aqui agora com o Vinícius. A gente vai bater um papo falando sobre o método Kovacic. Você que está acompanhando aqui os vídeos do Movimento Coaching Solidário e do que a gente está trazendo para vocês de informação sobre tratamento de câncer. Então, Vinícius, fala um pouquinho para a gente sobre a sua vida, como é que estava antes de você descobrir que estava com tumor. Bom, eu fui diagnosticado no início de 2015, né? Em abril de 2015 para ser mais exato. E antes disso eu comecei a sentir muita dor, né? Até antes de ser diagnosticado eu comecei a sentir muita dor na minha região lombar. Essa dor ela irradiava para minha perna esquerda e até o dedo mindinho do pé. E quando eu comecei a sentir as dores, que eu procurei tratamento médico, fui até ortopedista, eu comecei a tratar essas dores como se fosse uma hérnia de disco. Até o ponto em que eu fui encaminhado para um neurologista, onde eu fiz uma ressonância magnética da região sacral, né, lombar e sacral, que identificou o tumor. O tumor, ele tinha inicialmente 10 centímetros de tamanho, né, no maior eixo, ele era 10 por 7 por 5 ponto alguma coisa, né? E a partir daí eu comecei a buscar soluções para resolver esse problema. A primeira, comecei a procurar médicos, né, neurologistas que pudessem fazer a cirurgia, porque a princípio a indicação era cirúrgica. Então eu fiquei internado 2 semanas, né, em avaliação para saber como que iria fazer essa cirurgia, se iria fazer ou não. Até que eu tive contato com um médico oncologista, né, que me encaminhou para o INCA. E lá no INCA, enfim, lá que eu fui diagnosticado, que fiz biópsia, que descobriram que tipo de tumor era e o tamanho exato do tumor. Ele era um sinóvio sarcoma, um tumor de tecido mole, e me causava muita dor porque ele se alojou ali na região sacral, ali entre S1, S2 e S3, no lado esquerdo aqui da minha pelve, e ele comprimia muito o meu nervo ciático, né? Então as dores eram desesperadoras, né? Eu chorava de dor, né? Sentia muita dor. A partir daí, quando eu fui pro INCA, né, para começar a fazer o tratamento convencional, eu fui encaminhado para quimioterapia, né? Fiz 3 sessões de quimioterapia, mais ou menos de maio a julho, né? Porque eu fazia um intervalo de 21 dias a cada sessão. Só que isso não teve resultado nenhum, né? O tumor ele reduziu muito pouco e ainda não era o suficiente para a cirurgia. Após isso aí, quando os médicos viram que não teve resultado a quimioterapia, eu passei para a radioterapia. Nesse momento, antes até de você falar da radioterapia, como é que estava a sua reação, né? Como é que estava o seu emocional passando por esse tratamento e como é que estava a sua família? Olha, eu procurei manter a calma diante da situação, até porque eu tenho um filho, ele estava com 5 anos na época, 4 para 5 anos na época, né? E eu não queria deixar que essa situação transpassasse para ele, eu não queria deixar que ele percebesse que eu estava com uma situação tão grave, até porque não iria cair no entendimento dele só com 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. E eu já tinha um histórico na família que meu pai, ele estava com câncer de garganta, né? Começou na boca, fez cirurgia, até que fez a última cirurgia,
ficou traqueostomizado, então foi todo aquele sofrimento que a gente já estava acompanhando no meu pai, e para minha surpresa, né, eu fui diagnosticado com câncer também. Então eu procurei manter a calma, procurei manter o lado emocional assim, o mais equilibrado e normal possível, para não afetar minha família em casa, não afetar minha mãe e também não piorar mais o sofrimento do meu pai por causa disso. Então eu procurei manter a vida como eu estava mantendo antes de ficar doente. Lógico, eu tive várias limitações, eu tinha dificuldade para me locomover, eu perdi o movimento do meu pé esquerdo, sensibilidade no pé esquerdo, e tive uma atrofia também séria na perna esquerda também, devido a essa compressão do nervo que ocorreu. Então eu procurei manter a cabeça no lugar, né, e, enfim, procurei seguir o que os médicos falavam que seria o que me daria uma qualidade de vida ou um prolongamento de vida. Até porque quando eu fui diagnosticado com esse tumor, os médicos informaram que era um tumor relativamente raro, né, de difícil resposta a tratamento convencional, né, que seria a quimioterapia, mas era a única coisa que eles tinham a me oferecer naquele momento. Então decidi fazer para poder, pela luta pela sobrevivência. Você não tem opção, eu não tinha melhor outra fazer exatamente, do que ficar em casa esperando. Exatamente. E aí nesse momento você foi para a radioterapia. A partir daí eu fiz a quimioterapia primeiro, não teve solução, aí a partir daí eu fui para a radioterapia. Na radioterapia, esse tumor ele teve uma resposta mais significativa, ele reduziu bastante de tamanho, ele reduziu para menos da metade do que ele era, desculpa, e se manteve ali estabilizado após a radioterapia. E o intuito dos médicos era esse, eu reduzir o tumor para ter condição cirúrgica, porque a solução para o meu caso era cirúrgica. Só que a cirurgia que me foi proposta me apavorou, né? Porque a cirurgia que me foi proposta foi a seguinte, foi de fazer uma hemipelvectomia. A hemipelvectomia é uma retirada da articulação do membro, da pelve, e você não tem como ligar de novo, você vai perder o membro, para o médico ter acesso ao local, tentar retirar o tumor com a margem de segurança necessária para que você não venha ter mais câncer naquele local. Ou seja, só para ficar mais claro até para quem está assistindo, você ia amputar... Eu ia perder a minha perna esquerda, exatamente na altura do quadril. Na altura do quadril. E não havia prótese que substituísse não existe prótese, talvez em outro lugar exista, mas aqui, no tratamento que nós temos aqui, não existe uma prótese que substituísse esses ossos que fazem a ligação da perna com o quadril. Então, por isso que eu teria que perder a perna para tentar retirar o tumor. Porque é diferente do que a gente vê como a cirurgia tradicional de quadril, que você coloca um pino substituindo a cabeça do fêmur, sim, porque nesse caso ele não teria o fêmur para fixar. Exatamente. Então você não teria como substituir, como criar uma ligação ali. Todos aqueles ossos menores ali que fazem essa ligação do quadril com o fêmur e as cartilagens, né, os tecidos ali moles, ossos conectivos, eu perderia. Então eu ficaria sem a perna realmente na altura do quadril e, enfim, teria que tentar me reabilitar depois disso e continuar o tratamento convencional. Só que eu me apavorei, lógico, porque até então eu era saudável, eu trabalhava, né, fazia tudo, não dependia de ninguém para nada, e eu passei a ver uma situação que eu seria dependente de outras pessoas para ir para o banheiro, para poder me alimentar, enfim. Então essa situação me apavorou. E foi nessa situação que eu decidi que eu ia procurar uma outra solução, né? Eu levei aquele choque de início, mas eu não desisti em procurar uma outra alternativa. Eu pensei comigo mesmo, tem que ter uma outra alternativa. Não pode ser, vou cortar e acabou, né? Não pode ser assim. E foi quando na verdade, a minha esposa, ela procurando na internet, porque eu já não estava mais com cabeça para pensar nisso, só pensava que tinha que ter uma outra solução.
ela conheceu o método aqui do Covaxic e a gente fez contato com o Daniel até, ela fez contato pelo Facebook, eu acho, com o Daniel. Ele informou que aqui no Rio, nós somos de Niterói, falou que aqui no Rio, no Copacabana, tinha uma filial que poderia ser feito o tratamento. Então, foi a partir daí que nós começamos, nós viemos aqui a primeira vez, aí eu recebi todas as instruções, né, sobre o uso do isolante, de como colocar na cama, né, de você usar o isolante fora também nos locais onde você fica mais durante o seu dia, né, a questão da manutenção do isolante, de você lavar ele, né, a cada semana, né, para poder manter ele sempre limpo, para fazer a função dele de isolamento, né, que é a função daquele metal. Então, que eles passaram todas as orientações necessárias, tanto que você faria aqui dentro, exatamente, quanto em casa, fora daqui, para conseguir se recuperar. Exatamente. Como é que como é que está sendo esse tratamento? Há quanto tempo você já está aqui no Método Covaxic? E como é que está a resposta do tumor durante esse período? Olha, eu já vou para um ano de tratamento, né? Já vou para um ano aqui de tratamento. E hoje o tumor ele está estabilizado, ou seja, ele não reduziu e também não aumentou. Uma coisa também que aconteceu, né, nesse período, né, de um ano entre eu fazer ter a resposta da proposta cirúrgica e iniciar o tratamento até agora, é que o tumor ele necrosou. Ou seja, ele está morto, está morrendo, e pelos exames que eu fiz, ele está sem atividade cancerígena naquele local, né? Não está tendo captação do radiofarmaco que eles usam para fazer o PET scan, então ele absorveu muito pouco. Então, hoje, graças a Deus, né, esse tumor está necrosado e eu não tive metástase em outros órgãos, né, porque, pelo que o médico falou, seria muito comum eu ter metástase de pulmão ou de fígado, né, e pela região que ele está também, apesar dele ser encapsulado, teria uma probabilidade muito grande de afetar a bexiga, a vesícula seminal, o intestino, o reto, enfim. Então, graças a Deus, Deus me deu mais essa chance aí de eu continuar aqui, né? E qual que foi a reação do próprio médico que te acompanha, que faz? Bom, os médicos que me acompanham, né, hoje, tanto cirurgião, que eu já nem estou mais precisando ir, porque eu já não estou mais em indicação cirúrgica, e o oncologista, ele não tem assim um motivo, né, técnico, médico, para dizer o que aconteceu. Porque eu, como o médico falou, eu fui um ponto fora da curva, né, porque a tendência era eu ter esse tumor, ele não responder ao tratamento, responder à radioterapia, e se eu não fizesse a cirurgia, esse tumor ele poderia voltar a crescer e tomar uma proporção que talvez não tivesse mais indicação cirúrgica, porque não teria mais como fazer cirurgia. Só que eu, particularmente, independente sem querer pregar religião para ninguém, enfim, eu passei a acreditar mais em Deus do que eu acreditava. Eu passei a ter mais fé em Deus do que eu já tinha, né? E, enfim, quando eu passei a me aproximar mais de Deus, passei a depositar mais a minha fé, né, e acreditar que essa situação seria revertida, né, as coisas começaram a encaminhar melhor, né, as soluções começaram a vir, né, até o fato da gente ter procurado aqui e outras coisas que aconteceram. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vou falar em outros vídeos, né, a gente vai entrar nessa parte espiritual e crenças, etc., para falar não só sobre o câncer, mas também sobre outros tipos de doença e problemas que a gente enfrenta na vida, mas não é nenhum assunto que é tratado aqui na associação, porque eles não abordam, eles não interferem na crença espiritual da pessoa. O objetivo é simplesmente oferecer um tratamento diferenciado, alternativo, que se some ao que já é praticado pela medicina tradicional. Então a gente não está aqui falando que você vai ter um milagre na sua vida, a gente não está aqui
para substituir o papel do médico, pelo contrário, é para ajudar. Isso a gente já falou em outros vídeos, vocês podem acompanhar nos outros vídeos que a gente fala do método, que a gente fala aqui da associação. E o objetivo é exatamente a gente fazer com que você seja um ponto fora da curva, assim como o Vinícius e como outras tantas pessoas que recebem esse tipo de tratamento, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto nos outros 15 estados do Brasil que já possuem o método e os outros 7 países que também possuem o método. Então, Vinícius, quer falar mais alguma coisa para quem está aqui conhecendo um pouquinho desse trabalho? Eu acho que quando você quer continuar, né, com a sua vida, a sua atividade normal, fazendo o que você fazia, tendo a sua vida normal, porque quando você fica doente, o câncer não é como um resfriado ou como uma doença que você toma um remédio que está na prateleira da farmácia e você vai ficar bom, vai ficar curado. Eu acho que você tem que acreditar, tem que ter fé, ter fé no que você acredita. É lógico, como você falou, não abandonar o tratamento convencional, porque os médicos vão ter condição de avaliar a evolução da sua doença, avaliar a sua evolução nesse período que você está doente. E é isso, você acreditar, não desistir, o método aqui é bastante interessante, vale a pena, você não custa nada, né? Que até literalmente não custa nada, isso aí até às vezes afasta um pouco as pessoas. Não é uma coisa palpável que você vai tomar um medicamento, que vai entrar um medicamento na sua veia e você vai ver o resultado. Mas enfim, foi a solução que nós, naquele momento lá atrás, né, meio que de desespero, sem saber o que a gente ia fazer, a gente apostou, né? Porque é muito ruim você dormir são, né? E no dia seguinte você acorda doente e sem perspectiva nenhuma, né? A perspectiva que eu tinha era de perder a minha perna e talvez sobreviver à cirurgia. Uma expectativa bem complicada. Exatamente. Hoje, você falou já que você não tem mais necessidade de cirurgia. O médico vê alguma possibilidade de talvez você perder novamente o movimento da perna ou ter algum outro problema? Não. Hoje, neste momento, não. Porque eu estou até fazendo fisioterapia, fui encaminhado para fisioterapia para poder fortalecer a musculatura da perna, ganhei um pouco de massa muscular, né, devido a essa atrofia que eu tive. Alguns movimentos, né, que eu perdi no pé estão retornando, eu ainda estou com a falta da sensibilidade, mas, enfim, hoje eles estão me tratando como uma pessoa que não está curada totalmente, mas que a doença está muito estável. Então está me tratando como uma pessoa que vai ter que aprender a conviver com isso aí, né? Que é o que eu venho fazendo desde então. Hoje os médicos me tratam dessa forma, como se eu fosse um paciente, continuo sendo paciente, mas que não sou mais aquele paciente que está em risco, que está no vermelho. Eu estou no amarelo, descendo para o verde, né? Quase totalmente estabilizado. Conseguindo retomar a qualidade de vida, sim, retomar as atividades. Exatamente. Hoje eu já curtindo o seu filho, curtindo sua família. Exatamente. Eu não sei, a gente não pode viver de si, né? Mas eu resolvi apostar em não fazer a cirurgia, né? Deus me deu mais essa chance aí e agora é aproveitar o que aconteceu. Maravilha. E aí daqui a um ano a gente conversa de novo para ver como é que Com certeza. 1, 2, 3, 40 anos para frente. Maravilha. Então, obrigado. Nada. Eu que agradeço. Tudo de bom, muita saúde. E vem conhecer o método aqui, acompanha o Movimento Coaching Solidário, que tem muita coisa bacana que a gente vai trazer para você. Gratidão e até a próxima. Falou, gente.